Hoje estamos celebrando nosso último culto de louvor e adoração ao Senhor, do ano de 2025. E é com os nossos corações cheios de gratidão e queremos agradecer pelas bênçãos recebidas. Esse ano de 2025 compramos nossas cadeiras, colocamos o PVC Lambri nas paredes, colocamos placas de acabamento no altar, adquirimos nossa TV, adquirimos nosso computador, colocamos nossa porta de entrada, realizamos a cerimônia de renovação de votos do casal Afrânio e Leni. Todo o primeiro domingo realizamos antes do nosso culto, nosso café da manhã, como forma de comunhão com os irmãos e intimidade com o nosso Deus. Agradecemos a todos os nossos irmãos e amigos que juntos realizamos nossos sonhos e alcançamos as metas que colocamos em nossos corações. Encerramos esse ciclo de 2025 dizendo que todos vocês são mais que especiais, que vocês fazem toda a diferença. Declaramos o 2026 do extraordinário de Deus em suas vidas. Feliz Ano Novo, feliz 2026. Amém. Você pode louvar a Deus com suas palmas. Ele, toda honra, toda glória. Amém. Foram sonhos. Foi um ano de muitos desafios. Foi um ano de muitos desafios. Mas em tudo, o Senhor sempre nos fez mais que vencedores. Vamos compartilhar a palavra do Senhor? Aí no livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 5 ao versículo 8. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 5 ao versículo 8. E diz assim a palavra do Senhor. Quando, pois, o Senhor vos entregar estes povos diante de vós, então com eles farei segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Deuteronômio 31. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés e Josué e disse, na presença de todo Israel, ser forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdar. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Pai querido e amado, nós te louvamos, te agradecemos por essa palavra que será ministrada. Sabemos, Pai, que o Senhor tem coisas grandes e firmes para cada um de nós. O ano ainda não se encerrou. E nesses minutos que faltam, eu sei que o Senhor pode fazer um grande mover e acontecer aqueles milagres todos que nós estamos clamando desde o início do ano. E o Senhor continua indo adiante de nós. Te louvo e te agradeço, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Todos digam amém. Muito bem. Recebemos essa promessa na virada de 2024 para 2025. Aí do versículo 8, quando diz, o Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Então, essa palavra veio ao nosso coração na virada do ano. Essa palavra nos acompanhou durante o ano de 2025. Foi um ano fácil? Não, tivemos grandes desafios. Mas em todos os nossos desafios, o Senhor sempre esteve conosco. O Senhor sempre foi adiante de nós. Ele sempre nos fortaleceu. Por momentos pensamos até que estávamos sozinhos. Mas era nesse momento que Ele estava ao nosso lado, nos guardando. Vivemos um ano de conquistas, como foi falado aqui pela diaconisa Gisele. Mas também vivemos alguns conflitos.
Conflitos esses que o Senhor nos fortaleceu para passarmos. Não nos deixou sozinhos. Assim como um dia ele fez com Moisés lá no Mar Vermelho e abriu o mar para que o povo passasse a seco. Assim como ele fez com Josué ao atravessar o Jordão, assim ele fez com cada um de nós. Cada lágrima nossa derramada nesse ano foi recolhida pelo Senhor. E vocês saibam de uma coisa: todas elas o Senhor guardou e todas elas retornarão como forma de bênção nas nossas vidas. Então, porque o Senhor é que nos fortalece. Aleluia. Sempre nos lembrando do versículo 6, quando diz: ser fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Cada situação que aconteceu, que o inimigo tentou nos derrubar, o Senhor já nos falou: não temas, não temas, porque eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, foi um ano de semeadura? Sim, sabendo que o Senhor estava todo o tempo indo adiante de nós. O Senhor foi nos mostrando a todo instante aonde deveríamos semear. Ele nos mostrava e nós arávamos a terra. Como nós arávamos? Através das nossas orações, através do nosso empenho, através da nossa vinda à casa do Senhor. Assim como ele fazia com o povo de Israel, lá em Êxodo, capítulo 13, versículo 21. Quer dizer que eu falei 13, Êxodo 13, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor. Estou profetizando já para esse ano um microfone sem fio. Sem fio nós já temos, aquele que é assim, né? 21, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para alumiar, a fim de que caminhassem dia e noite. O povo de Israel caminhava dia e noite. Durante o dia, uma nuvem, durante a noite, uma coluna de fogo. Nós somos povo de Deus, caminhando. Durante o dia, o Senhor está conosco, sempre nos orientando e nos guiando. Mas quando nós dormimos, Ele é a coluna de fogo que nos guarda. Os anjos do Senhor estão ao nosso redor nos guardando, nos levando e nos preparando para o próximo dia. Então, amados, Ele também faz isso conosco, porque há uma promessa dele lá em Mateus, capítulo 28, versículo 20, na parte B. Mateus, capítulo 28, versículo 20. A parte B do versículo diz assim: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então Ele não nos abandona. Não temas com as nuvens que surgem. Não temas com os problemas que surgem. Porque uma coisa eu posso dizer: toda arma forjada contra ti, o Senhor já derrubou todas elas. Toda língua que se levantou contra a tua vida, o Senhor já derrubou todas elas. Você pode ter certeza disso. Assim como orientou os seus discípulos, Ele nos orienta hoje. Atos capítulo 2, versículo 42. Eu sei que muitas coisas se levantaram, eu sei que muitas coisas se levantam, porque uma coisa eu posso dizer a você: o inimigo das nossas almas não está satisfeito com você estar aqui dentro. Ele preferia que você estivesse indo lá para trás. Vou pular 7 anos para frente. Eu sempre aconselho: pula 7. Quando completar 7, pula mais 7. De preferência, bem uma onda assim.
inimigo ele não está satisfeito. Ele tenta a todo instante nos tirar do caminho do Senhor. Eu falo isso por experiência. Eu falo isso com testemunho de vida. Mas mantenha firme, se mantenha firme. Não desista. Não desista. Tem hora que a vontade que dá é desistir. Tem hora que você pergunta, poxa, por que Deus? Por que comigo? Por que comigo? Mas não desista. O povo de Israel, quando saiu do Egito, eles talvez tenham perguntado, poxa, a gente veio para Egito, reclamavam. Preferíamos estar comendo cebola lá no Egito. Mas depois eles começaram a ver as coisas. E saíram ricos. Saíram prósperos. Saíram sem enfermidade nenhuma. Então, o versículo 42 nos fala bem claro. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, essa palavra também é para nós essa noite. Perseverança. Perseverança. Então, precisamos estar perseverantes. Mas estamos no limiar de um novo ano. E o Senhor, com certeza, continuará indo à nossa frente. Ele não nos abandona, Ele nunca nos abandonou. Ele nos guarda. Ele nos leva todos os dias. Ele deu a vida dele, Ele mandou o seu Filho dar a vida dele por mim e por você. Parece utopia, parece que muitas pessoas não acreditam. Mas Ele fez isso. Então, nós estamos já limiar, falta pouquinho, falta 54 minutos para entrarmos no novo ano. Falta 54 minutos. Mas o Senhor diz o quê? Estou convosco todos os dias. Ele continua indo à nossa frente. E agora, com mais uma certeza que nós somos o selo do Senhor. Então imagina você, o Senhor vai à tua frente, mas você é um selo, porque a palavra de Deus diz, eu vos escolhi. Então você é um escolhido, você é uma escolhida do Senhor. Não desista, não desista. Ele nos orientou como caminhar, como proceder, nos ajudou mostrando como arar a terra para uma boa semeadura durante o ano. Nós fomos e Ele foi nos orientar. E agora, nos leva para um novo ano. Tudo que você semeou em 2025, você vai colher. Esse ano será o ano que é a hora da colheita. A colheita vai se iniciar. Então não desanime, porque é engraçado, né? A pessoa ara a terra. Só de sítio. Quem trabalha com isso direto, sabe que... Mas eu fico imaginando, a pessoa vai lá, pega aquela terra, pega aquele... Tem gente que já usa até os burrinhos, os outros já estão automatizados nos tratores, mas tem aqueles que vão na mão mesmo, né? Então você imagina, a pessoa vai lá e capina, prepara tudo, vira a terra, aduba a terra, semeia e vem a hora da colheita. Aí eu fico imaginando a alegria que deve ser essa hora da colheita. Mas também fico imaginando como eles devem... Agora é a hora da colheita, vai dar trabalho. E muitas coisas tem que arrancar, como é o caso da mandioca. Aí você tem que puxar a batata doce, tirar ela da terra dura. Quer dizer, você novamente tem que bater, você novamente tem que abrir aquele suco para poder pegar aquilo que você semeou. Então não fique pensando que é só semear e vai vir na mão. Não, tem hora que até para colher você vai ter que trabalhar. Por isso que a palavra de Deus diz, não quer trabalho, vai ter com a formiga preguiçosa. Então, até para isso. Ah, mas eu quero ser um médico. Você vai semear. Como que você vai semear? Você vai estudar. Mas até para colher você vai ter que trabalhar, porque você vai ter que estudar e muito. E
Então, é a hora agora, o que nós semeamos em 25, a hora é da colheita. Mas não desanima. E tem gente que desanima. Já orei muito, já clamei muito, e não estou vendo nada acontecer. Fico olhando só os sinais. Existem pequenos sinais que vão acontecendo. E você vai vendo uma progressão das bênçãos. Você semeia. Agora nós fizemos, aí eu e a Manu fizemos lá semeamos um pêssego. Eu vi na televisão, lá nos negocinhos do telefone, como é que fazia para semear o pêssego. Aí eu fui lá e semeei o pêssego. Eu não sei se vai dar certo ou não, eu creio que vai, tá lá a sementezinha. Se ele semear, o que eu vou fazer? Vou passar para a terra. E se ele crescer, eu vou comer pêssego. Mas eu não posso desistir. Ontem, eu estava lá, fui fazer um serviço lá no hospital, na unidade de transfusional, e a moça falou assim, ai, a coroa imperial tá linda. Aí eu falei, vou te contar a história dessa coroa imperial, deve ter uns 20 anos. Eu estava viajando com meu pai, e eu peguei uma batatinha de coroa imperial. E eu já distribuí coroa imperial para muita gente. E lá em casa eu tenho muitas coroas imperiais. Mas eu comecei com uma batatinha. Eu não desisti. Eu já vi gente desistir. Eu já dei. O Daniel foi eu dei uma para ele e jogou fora. Você jogou fora também. Ah, não tem nada. Tem sim, está lá embaixo da terra. Lembra aquele filme Plantio de Batata? O cara fez um empréstimo, plantou batata. E no dia de colher, o campo estava liso, não tinha nada, mas quando ele abriu a primeira, lá tinha uma batata. Assim vai ser a nossa vida. Você muitas das vezes está achando que não vai acontecer. Você está lá, você está dizendo, a terra está dura. Mas o Senhor está dizendo para você, não desanima. Não desanima. Continua se colocando de pé. Vai em frente. Vai vir os bichos. Né? Tem os bichos que atacam a plantação. As pragas. E essas pragas muitas das vezes chegam na nossa vida como os problemas que surgem. Pragas que vêm para nos tirar o ânimo, pragas que vêm para nos fazer desistir, mas o Senhor diz, não desista, continua, avança, vai em frente, porque eu sou contigo. Então, nós fizemos isso, nós semeamos durante o ano de 25, agora nós vamos começar a colher. Deixa eu voltar lá no versículo, né, do selo, da profecia desse ano. Com um detalhe. Nós vamos começar a colher, selados pelo nosso Deus. Sabe o que quer dizer um selo? É quando a pessoa olha para aquele terreno de propriedade exclusiva. O inimigo vai olhar para você e vai dizer, nós vamos começar a colher. E não adianta nem eu querer bater para derrubar a colheita deles. Não adianta, porque eles agora têm uma placa dizendo que são propriedades exclusivas. Eles são selados pelo outro, que normalmente ele fala assim. Eles são selados pelo outro, não é pelo outro, é por aquele que deu a vida. É o maravilhoso conselheiro, é o Deus forte, é o Pai da eternidade, é o Príncipe da paz. É aquele que deu a vida por mim e deu a vida por você. E você irá colher os frutos da terra, pois Ele é fiel. Pastor, como eu semeei? Eu não estou falando de ofertas de dinheiro. Falando de semeadura até no fato de você estar na casa do Senhor. Nós temos os nossos cultos terça, quinta, domingo. Nós estamos na casa do Senhor. Terça, quinta, domingo. Está chovendo? Nós estamos na casa do Senhor. Terça, quinta, domingo. Está fazendo muito sol e aqui é climamento. Nós estamos na casa do Senhor. Terça, quinta e domingo. E se nós inventarmos alguma moda no sábado, vem para cá. E se tiver algo para fazer na igreja, vem para cá. Fizemos aí a colocação disso aqui, desse acabamento. Fizemos a colocação dos lambris, né? na parede. Calor, às vezes suando, mas fizemos. Isso chama-se semeadura. Semeamos também com os nossos dízimos, com as nossas ofertas? Sim, claro. A igreja precisa pagar aluguel, a igreja precisa pagar luz, a igreja precisa comprar os lambris, precisa comprar os acabamentos, adquirimos aí nossa televisão, então temos tudo isso. Mas eu não estou falando de finanças. Então, lá em 2 Coríntios, capítulo
9, versículo 6. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Às vezes as pessoas dizem, é chato, esse negócio de igreja é chato, mas quando as promessas chegam, é tão bom. Na hora que o calo aperta, eles correm para cima dos chatos, somos nós. 9,6 diz assim, e isso afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Então, torno a repetir, não estou falando financeiro, estou falando semear. Semeie seu tempo na casa do Senhor. Dedique seu tempo na casa do Senhor. Você tem que passear, claro, tem. Tem que viajar, tem, né, Zé? Tem que viajar, tem. Mas semeie seu tempo na casa do Senhor. Are a sua terra. Porque o Senhor vai adiante de você. Eu quero te dizer uma coisa. Assim como se você estudar, você passa num concurso, você pode ter certeza. Quanto mais você semear, mais o Senhor vai te abençoar. E se você semear pouco e o teu irmãozinho do lado está semeando mais, você pode ter certeza que o leite dele vai ser muito maior que a sua. Então faça, mas faça com amor, faça com carinho. Já faço isso há quase 40 anos. Vou até depois fazer a conta certinha. Eu estou na casa do Senhor. Já passei por situações difíceis, mas na casa do Senhor. Já entrei na casa de Deus chorando, mas eu estava na casa do Senhor. E Ele sempre recolheu as minhas lágrimas. Então, amados, semeamos na casa do Senhor, não só com nossa vida financeira, mas principalmente com nossa presença nos cultos, sempre orando e crendo. Quem nos deu a semente foi o Senhor. E Ele é cuidadoso. Ele nos deu a semente e Ele teve cuidado de ir adiante de nós, nos mostrando qual a terra que nós devemos semear. Olha, are nessa terra, semeie nessa terra. Você só tem que estar atento à palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10, diz assim, ora, aquele que dá semente ao que semeia, quem dá semente? O Senhor. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Então, continue sendo justo, continue semeando, continue, porque Ele dá a semente, mas Ele também te dá o alimento. Por quê? Porque Ele sabe que durante o plantio, durante o período de semeadura, você vai ter que se alimentar. Você vai ter que suprir as suas necessidades. Ele dá essa orientação. Você vai ter que suprir as suas necessidades físicas. Então Ele te dá semente, mas te dá também alimento. Porque assim é o nosso Deus. Assim é o nosso Deus. Essa é a promessa do Senhor para a nossa vida. Suprirá, aumentará e multiplicará. Suprirá, aumentará e multiplicará. Não esmoreça. Não esmoreça. Seja forte. Seja corajoso. Seja corajosa. Porque você tem que estar forte para começar a colher. Porque se você esmorecer, como é que você vai colher? Você já imaginou? Você semeou lá um plantio de jaca e cresceu. Você agora vai ter que trepar no pé de jaca para colher as jacas. Se você tiver fraco, você vai fazer o quê? Você vai cair. Então não desista. Continue se fortalecendo. Continue se alimentando da palavra, porque vai te dar sustância, vai te dar força.
A palavra de Deus é uma vitamina para você vencer as intempéries da vida. Seja forte, seja corajoso. Para colher os frutos é preciso coragem e determinação. Para que você venha colher frutos é preciso coragem e determinação. E para nós encerrarmos, Isaías capítulo 55, versículo 9 ao versículo 13. Isaías 55, 9 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve do céu, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e façam brotar, para dar semente ao semeador, pão ao que come, e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Prosperará naquilo para que designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós. E todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste. Em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Então, quero te dizer uma coisa. A palavra do Senhor diz no versículo 11: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia. Quero te dizer uma coisa nessa noite. Com muita tranquilidade, quero te dizer isso. Deus tem promessa para a tua vida. Como um dia, Ele enviou um jovem para falar comigo sobre a minha família, sobre a minha descendência. Muitas coisas acontecem. Passamos um ano complicado em relação a muitas coisas na família. Muitas lágrimas que vieram aos olhos, não vou dizer que não. Mas uma coisa eu sempre tranquilo. O que me tranquilizou o coração é que eu sempre me lembrei que o Senhor disse: os teus filhos são meus, a tua descendência quem cuida sou eu. Então eu quero dizer isso para você. Deus tem promessa para a tua vida. Tranquiliza teu coração. Deus tem promessa e cumpre. Ele nos guarda, Ele nos leva. Aí no versículo 11: assim será a palavra que sai da minha boca. Deus não mente. A palavra de Deus é fiel. E aí depois nós vamos curtir aqui o versículo 12. Sairemos com alegria e em paz seremos guiados. E os montes e outeiros romperão em cântico. Sabe o que quer dizer isso? Alegria. Cântico de louvor. Cântico de alegria. Para tudo isso nós precisamos seguir algumas coisas. Por exemplo, o que diz o Salmo 37, do versículo 1 ao versículo 5. Salmo 37, do versículo 1 ao versículo 5. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Se você seguir esses 5 aqui, versículos, se você fizer isso, o resultado está lá em Isaías 54, versículo 2 e 3.
Jeremias 54, versículo 2, versículo 3, que diz assim: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades açoitadas. Então, fortaleça. Firma bem a tua estaca. Você já viu quando você faz uma barraca? Se você não firmar bem a estaca, vem o vento, levanta tudo. Mas se você firmar bem a tua estaca, então que você possa nessa noite saber que o Senhor é contigo. Ele fez uma promessa na virada de 24 para 25, estaria diante de nós. E nessa noite ele nos diz que nós vamos colher a semeadura que fizemos no ano de 25. Nós vamos colher no ano de 26. E o que me tranquilizou mais ainda foi quando veio essa palavra lá de caminho. Vamos colher com o selo profético de vitória, porque o Senhor nos chamou com santa vocação. Somos rebanho do seu pastoreio. Ele tem nos guardado. E nós possamos viver esse restante de momento, faltando 34 minutos. Ninguém pode reclamar que eu não entreguei bastante tempo. Faltam 34 minutos para você poder louvar o Senhor, agradecer o nome do Senhor, para você poder participar agora conosco da ceia do Senhor. E saber que o Senhor tem te guardado. O Senhor tem te guardado. Eu confesso que esse ano, tem uma palavra para mim, foi meio complicado. Quando eu sentei, eu falei: Deus, eu preciso que o Senhor não fale. E Ele não me abandonou de novo. Como Ele nunca me abandonou. Ele sempre me falava. Tem coisas grandes e firmes chegando. Não se preocupa, não. Não se preocupe. Porque Deus tem coisas grandes e firmes. Amém? Vamos nos preparar para a ceia do Senhor. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Espírito de Deus, venho
te adorar. Grande é a tua majestade, sempre aos teus pés vou querer estar, pois em minha vida és o primeiro. A tua presença nos alegra, Senhor. A tua presença enche o nosso coração de alegria, nos alegra. Esse lugar é seu, Senhor. Neste lugar tens a liberdade, a tua verdade reinará. Oh, tu tens a liberdade, Senhor. Visita cada vida aqui nessa noite. Trabalhe o coração de cada um aqui nessa noite. Enche o coração de alegria. Distribua os dons, Pai, que tu tem para cada um. É o que eu te peço nessa noite. Possamos entrar num novo ano, Pai. Vivendo um novo tempo. Pai, eu profetizo para esse lugar. Pessoas chegando sedentas de ouvir a tua palavra. Aprendendo, firmando os seus passos na tua palavra, de graças a Deus. Que a tua palavra é a verdade. Pai querido, o mundo precisa de um grande mover. Essa juventude de hoje precisa de um grande mover. E eu te agradeço, Pai, porque o Senhor tem levantado homens e mulheres comprometidos com a tua palavra. Oh, oh, Espírito Santo, guarda-nos a todo instante. Guarda-nos, Pai, do homem mau, que muitas das vezes se levanta para nos atacar, mas que nós possamos aprender a usar, Pai, os escudos, a espada, a palavra, fortalecer a nossa vida cada vez mais na tua palavra. Tens a liberdade, a tua verdade reinará. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, deu graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. É uma honra, é uma alegria muito grande você poder participar na casa do Senhor nesse momento, principalmente numa virada de ano. Quando você chega e diz: Senhor, eu estou na tua casa. Vou iniciar o ano na tua casa. Eu encerrei esse ano na tua casa. E o Senhor tem visto o compromisso de cada um. Ele disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Ele deu a vida dele para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Mas ele disse também assim: eu vou voltar. Eu vou voltar para levar a minha igreja. Você é a noiva de Cristo. Esteja preparado, esteja adornado. Porque em breve tempo, no abrir e fechar de olhos, no ressoar da última trombeta, o Senhor vai te recolher nos ares. E você vai estar ao lado do Pai. Comamos todos, esse é o corpo de Cristo. Tua presença nos alegra. És bem-vindo Neste lugar, tens a liberdade, a tua verdade reinará. Do semelhante modo, após haver ceado, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança. Amados, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, que nós vivemos essa nova aliança, esse pacto de maior e superior de promessas. Estamos vivendo aí o finalzinho da 69ª semana de Daniel,
Já já vamos entrar na Septuaginta. E aí depois que a graça não estiver mais aqui, vamos voltar para o período da lei, onde era olho por olho, dente por dente. Mas o Senhor nos dá esse tempo. E louvado seja Deus por isso. Nós estamos vivendo o tempo igual aos tempos de Noé. Mas o Senhor está tendo paciência. Ele disse, olha, esse sangue da nova aliança, um pacto de maiores e superiores promessas. Eu quero profetizar nessa noite cura. Quero profetizar que ao você beber essa taça, esse vinho, que simboliza nesse momento o sangue de Cristo, haja cura. Eu quero profetizar que haja dons sendo derramados na sua vida. Eu quero profetizar alegria no seu coração. Você vai viver um ano de 2026 de muitos sonhos realizados. Muitos sonhos realizados. Levamos todos. Esse é o sangue de Cristo. Sua presença Nos alegra. és bem-vindo neste lugar. Tens a liberdade, A tua verdade reinará. Eu quero declarar para você um ano de 2026 de muitas realizações. Nós vamos agora enfrentar a bênção apostólica, mas vamos continuar louvando até o romper do novo ano. Deus tem coisas grandes e firmes para a tua vida. Deus tem coisas grandes e firmes para a tua vida. O Espírito de Deus está nesse lugar. Obrigado, Senhor Deus, por esse ano que está indo embora. Obrigado porque vencemos. E se estamos aqui é porque nós vencemos. Obrigado pelo ano que já está começando. Com certeza não será diferente. Que o grande amor de Deus, que a graça redentora e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito da promessa habite em tua vida não só hoje, mas para tudo sempre. Quantos creem e recebem, digam amém. Dê uma linda salva de palmas do Senhor. Graça e paz. Passa agora para a querida Gisele. E para você, feliz 2026.